Olá, me chamo Emilaine da Rocha Prado, sou mestranda pelo programa de pós-graduação em Agronomia e Produção Vegetal e hoje iremos abordar o alumínio em plantas superiores, avanços científicos e perspectivas. As plantas, em seu ambiente natural, estão expostas a inúmeros estresses que não são provocados por outros seres vivos. São chamados de estresses abióticos. E dentre estes, o estresse por alumínio é um dos mais deletérios ao metabolismo vegetal. Vastamente documentado, a toxicidade por alumínio é capaz de incrementar o estresse oxidativo das células, o que acarreta em diminuição do crescimento das raízes, especialmente na toxicidade por alumínio, pigmentos fotossintéticos, compostos fenólicos e até prejudicar a atividade de algumas enzimas. Um dos fatores condicionais para a liberação de alumínio tóxico Al+3 trocável é a presença de ambiente ácido. No entanto, mais da metade dos solos no mundo possui pH inferior a 5, que é capaz de disponibilizar esse alumínio tóxico para as plantas. Então, o estresse por alumínio é um contaminante muito importante em solos ácidos, especialmente em áreas tropicais e subtropicais, por ser o mais deletério dos metais, o mais abundante e o mais problemático, capaz de limitar a produtividade em até 40%, especialmente pela sua alta afinidade pelas paredes celulares e membranas dos metabólitos. A pergunta, então, que nos é colocada é se é possível atenuar os efeitos deletérios desse alumínio. E a resposta é sim. A partir de técnicas como a calagem, observa-se a reação dos carbonatos, gerando OH- e promovendo a neutralização do H+, formando água, H2O, e precipitando esse alumínio trocável, tornando-o insolúvel, nessa forma aqui, que é hidróxido de alumínio, liberando ainda cálcio e magnésio, que são nutrientes de plantas. Aqui outro efeito muito importante da correção da acidez, que é a calagem, é a máxima disponibilização dos nutrientes do solo, conforme aqui classicamente demonstrado por Malavolta. É importante também notar que em pH mais elevado, conforme vai vindo para cá, ó, pH 6, 6,5, 7, a disponibilidade do alumínio se reduz drasticamente. Outra prática que também pode visar a atenuação do alumínio tóxico às plantas é a gessagem. A partir dessas reações, tem-se disponível na camada subsuperficial os íons aqui, cálcio e sulfato. Esses já agirão com um efeito condicionador. E essa ação ela vai se iniciar com a competição entre cálcio e alumínio, pelos mesmos sítios de adsorção dos colóides. Nisso, 3 íons de cálcio vão deslocar 2 íons de alumínio para a solução do solo. E na solução do solo, o alumínio vai ficar suscetível a reagir com os íons sulfato, que vai ser liberado pelo gesso, formando assim o composto sulfato de alumínio, que a gente vai ver que não é tóxico para as plantas. Então, apesar de não alterar o pH, a gessagem ela é capaz de diminuir a fitotoxidez por alumínio em subsuperfície, pelo incremento dos teores de cálcio, por exemplo. Então, a gente tem que o alumínio trocável, que é esse que é tóxico, o alumínio 3+, vai ser complexado com o sulfato para formar esse sulfato de alumínio não tóxico para as plantas. Outro efeito, outro benefício da gessagem, além dessa complexação do alumínio tóxico, é o aumento do sistema radicular em profundidade. O fornecimento de cálcio também em profundidade, redução da saturação de alumínio e maior absorção de nutrientes e água, porque a gente vai ver que o sistema reticular vai ser incrementado. E também, a partir de genótipos tolerantes, a gente atenua os efeitos deletérios do alumínio. É uma estratégia interessante, porque tem maior retorno e menor custos. E tolerância a gente entende como a aptidão da planta em enfrentar o ambiente desfavorável e varia de acordo com a espécie, que é diferente de aclimatação e adaptação.
Bom, e quais são os efeitos possíveis desse alumínio nas plantas? Ele pode ter um efeito tóxico, que já é vastamente conhecido, especialmente pela diminuição do crescimento radicular, que vai diminuir a absorção de água e nutrientes e provocar aumento da peroxidação lipídica. A gente vê esse efeito especialmente nas plantas que são muito suscetíveis, como a ervilha, Pisum sativum, e na alface, Lactuva sativa. Também pode ter uma tolerância, as plantas podem ter tolerância, que entraria no mecanismo de exclusão. As plantas que se enquadram nesse perfil de tolerância por exclusão, elas secretam uma mucilagem que vai alterar o pH da rizosfera e provocar a quelatização desse alumínio. A gente vê esse efeito especialmente no trigo, com a secreção do malato, no sorgo com a secreção do aspartato, sempre pelas raízes, essa excreção dessa mucilagem, e do milho pelo citrato. Todos esses são ácidos orgânicos que são secretados pelas raízes e alteram o pH ali perto da região radicular, da rizosfera. O outro efeito possível do alumínio nas plantas é de tolerância interna, ou seja, esse alumínio vai ser absorvido pela planta a partir de mobilização de ácidos orgânicos também, mas especialmente de enzimas. E a espécie mais conhecida e estudada dessa tolerância interna, já é clássica, é o trigo sarraceno, ou morisco. E no nosso trabalho recente, que será o artigo da dissertação, nós descobrimos que a quinoa também possui mecanismos de tolerância ao alumínio que são enzimáticos, especialmente com a mobilização da GPOX e da GSHPX, em concentrações maiores de 5 mg por litro de alumínio mais 3 livre. Outro efeito do alumínio nas plantas é o benéfico, que é um pouco mais recente, esses estudos são mais recentes, em que ao estímulo e condicionamento de crescimento radicular, até de defesa contra patógenos, modulação de atividade de enzima, e a gente vai vendo em hortênsia até mudança de cor das flores. E nós temos que nas hortênsias um processo bem interessante, em que a concentração de alumínio disponível no meio determina a coloração das flores. Na imagem, todas essas flores de hortênsias têm a mesma concentração de antocianina. No entanto, há o alumínio no meio. Quando tem o alumínio no meio, ou seja, quando o pH está mais ácido, que o alumínio vai ser disponibilizado, há a formação de uma outra molécula, capaz de se juntar com essa molécula de antocianina e torná-la azulada. Quando não há alumínio disponível, as flores ficam rosa. Bom, as perspectivas de estudos sobre alumínio em plantas são que se avance em áreas como proteômica e genômica, que são áreas muito promissoras, e estudos recentes já evidenciaram, por exemplo, que os genes de resistência monogênico ou poligênico na cultura do arroz, do trigo e do milho, e que tais genes são um ALMT1, que é responsável pela oxidação de malato nas culturas de trigo, couza e arabidopsis, por exemplo, e a MAT1, que é responsável pelo efluxo de citrato. E também temos a perspectiva que estudos avancem na área de metabolômica, como nesse estudo, em que o alumínio foi capaz de modular metabólitos, como ácidos orgânicos e compostos fenólicos, que foram capazes de desencadear resposta na indução de tolerância sistêmica aqui contra doenças e ativação contra doenças e patógenos nas plantas. Essas são as nossas referências. Agradeço, estou à disposição.